Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista que quer, que deseja alcançar a alta performance. Tendo a grata satisfação de receber aqui Antônio Cardone, um profissional e com uma história curtinha na indústria farmacêutica, que vai contar para nós um pouquinho dessa experiência, desses conhecimentos adquiridos ao longo dessa jornada tão bonita, tão sólida que ele criou na indústria farmacêutica. Cardone, é um grande prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Encontro. Muito obrigado, Elber. Oportunidade lindíssima de contar um pouquinho da história, mas também de compartilhar alguns conhecimentos que de alguma forma foram úteis para mim, de alguma forma chegaram para mim. Então, nada melhor que poder compartilhar nessa conversa agradável. E a gente vai compartilhar um tema muito bacana aí, um passeio pela a história da indústria farmacêutica, nessa história, nessa jornada construída aí. E eu gostaria, ô Cardone, que você pudesse se apresentar para que todo mundo possa conhecer um pouquinho aí dessa jornada sua aqui no nosso país. Um maior prazer. Bom, já devem ter percebido que eu não sou carioca, né? Estou no Brasil muito felizmente há 32, vão ser 33 anos agora. Sou argentino, nascido em Buenos Aires. Já conto para vocês como foi essa vinda para aqui, né? E desses 33 anos aqui, a minha trajetória profissional é toda na indústria farmacêutica. E isso me deixa muito feliz. Já vamos também conversar um pouquinho a respeito disso, mas hoje o pessoal fala muito de propósito, né? Algumas palavrinhas ficam de moda de vez em quando. No momento foi a resiliência, hoje o propósito. Eu sempre tive, não sabia que era o meu propósito, mas eu sempre tive uma coisa muito clara, que me fazia muito bem saber, e inclusive com toda a responsabilidade que isso implica, que de alguma maneira, começando como representante, como eu fiz, e chegando às posições que cheguei, mas que de alguma maneira estava participando do processo de cura de um paciente. Lá na outra ponta, né? Alguém, alguma vida, ou estava se beneficiando, ou sendo curado, ou sendo tratado, melhorando a qualidade de vida. Então, isso sempre me fez realmente muito, muito bem. Tanto é que nessa trajetória a qual vamos falar, como o Elber mencionou, já tive a oportunidade de mudar de segmento, mas é, eu me afeiçoei muito, muito, e essa área nossa da saúde é, é uma paixão que vou levar daqui para outras. Eu sou casado, tenho dois filhos que são a minha paixão, o mais velho de 17 anos, o Vitor, e o pequeno o Gael, de 5. Minha formação é em Química, depois eu fiz um Marketing e também um MBA aqui na USP, em Gestão e Tecnologia de Negócios. Eu sou um fã de capacitação, eu acredito muito nesse conceito que o pessoal chama hoje de Long Life Learning, hein? Isto é, a gente não tem como parar de estudar, de entender, né? Agora há pouco a Débora falava, estou aqui estudando, estou rabiscando, estou fazendo... E é isso, é isso. É um hábito que o melhor que a gente pode fazer é incorporá-lo com consciência e se aferrar a ele, porque também vamos falar um pouco mais na frente, é isso que vai te tornar um profissional um pouco melhor, e mais diferenciado. Então, minha história é essa, esse sou eu, sou Cardone, meu nome é Antônio Cardone, mas quando cheguei no Brasil há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, por algum motivo, e acho que tinha muitos Antônios, começaram a me chamar de Cardone, e esse virou meu nome de guerra na indústria farmacêutica. Isso aí. O Antônio sem o acento no O. É Sem Antônio, acento, sem acento. né? Já aprendi, não vou errar novamente. Ô, Cardone, a grande coisa, você já falou que é um argentino, e eu quero saber que como que um argentino veio parar aqui no Brasil e como foi o início da sua história na indústria farmacêutica. Muito bem. Foi uma história até muito bonita, para mim, pelo menos, eu tenho um carinho muito especial por ela. Há 30 e tantos anos atrás, eh, e essa rapaziada mais nova pode até duvidar, mas nós não tínhamos os recursos da internet, do e-mail, do celular, em absoluto. E através de um contato, na época do Lions Club, soube de uma oportunidade de trabalho aqui no Brasil. Nessa época, eu já estava formado em Química, eu trabalhava na área, no segmento de nutrição, mais especificamente na área de bebidas, trabalhava na Pepsi, né, na PepsiCo.
E aqui surgiu uma oportunidade, da qual eu fiquei sabendo, fui comunicado, numa grande cervejaria, né, que era a Antártica. E a Antártica, ela era em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, Lagoa dos Ingleses, onde está a Fundação Dom Cabral, né? Que inclusive na Exato. época não era coladinho como é hoje, né? Era uma bela distância. E lá eu tomei a decisão de mala e cuia ir embora. Saí de Buenos Aires, na época com 23 anos, e fui para BH. O ponto é que um pouco de inocência, um pouco de ingenuidade, eh, não entendia que por trás dessa movimentação, hoje um pouco mais descomplicada, tinha todo um tema burocrático. Então, o Itamaraty era responsável justamente por esse processo de regularização de documentação e principalmente por uma questão de a empresa justificar, né, o porquê que estava contratando o Cardone em lugar de um outro trabalhador brasileiro para a mesma posição. Esse processo, de fato, uma pasta gigante de documentos que a empresa enviou para Brasília, esse processo demorou um ano. E meu jeito de ser, de jeito nenhum, eu queria ficar parado. Lá em BH, em Minas mesmo, eu entrei em contato, acabei conhecendo uma empresa de diagnósticos. É uma empresa que fabricava reagentes químicos para análises clínicos. A empresa chama-se Kibasa, até hoje ele faleceu ano passado, um professor da UFMG alemão, o Dr. Victor Arndt, e lá fui eu. Essa empresa me acolheu, me aceitou como se fosse uma espécie de estagiário, né? Porque não era um contrato que de fato não tinha documentação. E aí comecei, e essa foi minha entrada à área de saúde. Uma vez estando lá, um dia apareceu um anúncio no jornal, imagina que LinkedIn, um anúncio no jornal Estado de Minas, de uma empresa que eu não sabia que era, mas me chamou a atenção porque eu conhecia o logo, né? Era um hexágono, né? Essa empresa era Roche. E lá fui eu com cara e coragem. Se vocês hoje acham que tenho sotaque, há 32 anos atrás era muito pior. E fui com cara e coragem me candidatar. Um processo gigantesco, era uma expansão que na época a Roche estava fazendo. Tinha o lançamento de dois produtos, uma antibiótico terapia e um antidepressivo. E passei, né? Fui contratado junto com mais 5 colegas na Praça de BH. Eu morei ao todo 6 primeiros anos em Belo Horizonte. E aí comecei como representante, carregando a Catarina, como era chamada, e muitas fichas de papel e muitas amostras, que era na época algo bastante comum na área de Belo Horizonte, ou na indústria farmacêutica como um todo, né? O modelo de geração de demanda era bastante diferente do que hoje, a gente vai conversando um pouquinho disso. Essa foi a minha entrada na indústria farmacêutica e de lá para aqui nunca mais saiu, velho. É isso aí. Agora já fica uma outra dúvida, né? Naquela época não tinha o Waze também, não. Como que era um Tinha isso. argentino se localizar em Belo Horizonte para encontrar os médicos? Já tinha o drama da comunicação da língua, que apesar de você conseguir se comunicar, tem algumas palavras que são bem diferentes, né? Como foi São. essa adaptação nesse modelo de negócio de uma nova cidade? É, é, olha, tem um livro por aí que fala que o obstáculo é o caminho, né? Então, sem querer fazer uma apologia, sempre vamos vencer e nada disso, não. Eu tentei me agarrar daquilo que eu tinha. Literalmente, eu fui largado na Avenida do Contorno, no Hospital Militar, com uma pasta de fichas e amostras, e se vira nos 30. E uma coisa muito bonita que eu aprendi desde então é que quem muitas vezes mais vai te ajudar na indústria farmacêutica é teu colega, não de empresa, teu colega de setor, né? Teu colega de pasta, né? Porque representante é uma função muito solitária, né? Provavelmente você vai se encontrar com teu chefe, no melhor dos casos, uma vez por mês, se ele vier trabalhar com você, e alguns colegas numa convenção, numa reunião, mas quem você vê todo dia, quem te vê todo dia é teu colega de pasta, né? E naquele então, como de fato não existia mídias, não existia telefone celular, não existia muita coisa, a sociabilidade, né, toda a parte de relacionamento
existia num local que era o nome desse encontro hoje, ponto de encontro, né? O ponto de encontro tinha uma representatividade enorme, porque se bem era o lugar onde legalmente você precisava estar naquele horário, X horas da manhã, 2 horas da tarde e demais, tinha também uma força de ser um momento onde as pessoas sociabilizavam. Então, voltando à tua pergunta, o que eu fiz foi capitalizar. Perguntar, não tenho medo de perguntar. Então, me lembro até hoje que o André, um grande querido amigo, e então um colega da GCK, foi quem literalmente me pegou pelo braço e me foi levando os primeiros dias. Eu colei nele, e aí fui organizando minhas fichas, conhecendo os médicos, e aquilo que de fato podia também ser uma dificuldade, que era o sotaque, eventual falta de compreensão, eu tornei uma marca registrada, né? Então, era o argentino da Roche, o Cardone é o argentino e por aí vai, né? Fui fidelizando bastante também, capitalizando em cima disso. Um diferencial, principalmente naquela época, que deixava uma marca realmente, um brand ali que não tinha como errar. O Cardone, o Sim, argentino da sim, Roche. sim, sim. E, e me fala uma coisa, você falou que ficou 6 anos em Belo Horizonte, depois mudou-se, foi para onde? São Paulo já, direto? Exatamente. Ainda em BH, voltando ao exemplo da Débora, eu sempre tive o hábito de criança de ler muito, muito, e de fazer minhas anotações, de meus rabiscos. Para mim também funciona muito escrever e rabiscar. E isso ficou ainda exacerbado na indústria farmacêutica, né? Porque o nível de conhecimento que eu precisei ir incorporando foi gigante. Você passa a ter também uma consciência da abrangência da área da saúde como um todo e demais. E eu fui muito em cima de resultados, também crescendo dentro da própria Roche, quase que imediatamente. Então, fiquei um pouco mais de um ano na força de vendas regular, que era a força de vendas de prescrição, mas depois fui para seria hoje a non-retail, né, a hospitalar. E na época era só hospitalar, né, anestésicos, então tinha que estar às vezes 5:30 da manhã dentro do bloco cirúrgico, porque os anestesistas atendiam a gente às 6, depois acabou. Em compensação, até meio-dia, às vezes você já tinha mais de 15 médicos visitados, né? Um dia, isso foi emblemático, meu então CD, que um grande amigo hoje deve se lembrar, eu visitei 32 médicos, né? Meus colegas queriam me matar, né? Porque falei, como está fazendo isso, animal? Mas eu não sabia que tinha que visitar uma quantidade determinada, então saí visitando. Era um desses dias que 5:30 da manhã já estava lá. E aí, de novo, me focando cada vez mais, me esforçando bastante, com bons resultados de cobertura. Depois também de um ano na Força de Vendas Hospitalar, a Roche fez uma grande expansão e ela trouxe a área de biotecnologia, né? Então, o que hoje é a oncologia da Roche, né? Começou lá atrás com dois produtos, uma fibrostina, que era o granuloquine, e o interferon, que era o roferon. Então, eu assumi a regional de hospitalar e biotecnologia, que chamou-se BioHosp, para 3 estados, Minas, Goiás e Brasília. Então, durante quase 3 anos, fui regional para toda essa região. No momento determinado, voltando à tua pergunta, numa convenção, se apresentaram resultados e demais. O gerente geral, o presidente da Roche Brasil na época, era também o vice-presidente da América Latina. E ele precisava uma pessoa para uma série de projetos no âmbito regional. E alguém falou de mim, o gerente nacional de vendas gostava do meu trabalho, ou então diretor de marketing, enfim, eu tinha um bom trânsito na empresa. Fui apontado e fui para uma convenção como gerente regional de 3 estados, Minas, Goiás e Brasília, com base em BH, e voltei promovido para a América Latina do dia para a noite, né? De Malecuia, mudei para São Paulo e comecei a viajar pela Roche por toda a América Latina, né? Então foram aí pouco mais de 3 anos, cobrindo absolutamente todos os países, e trazendo, era muito de projetos que a Roche tinha na Suíça ou em países da Europa e precisava implementar em países da América Latina, eram short-term assignments, então tem alguém que está fazendo alguma coisa interessante no México, será que podemos implementar no Chile?
ou tem alguém em destaque na Colômbia, por que não vem passar um tempo no Brasil? Então, tinha vários projetos muito interessantes, muito interessantes. Foi meu primeiro grande contato com todos os países da América Latina, com as culturas, com as dinâmicas de mercado, com a idiosincrasia. E também um projeto gigante que me permitiu ser uma das 7 pessoas que começou a oncologia da Roche lá atrás, com apenas 2 produtos, e hoje se tornou um monstro que é para a Roche no mundo inteiro, né? Então, esse primeiro passo foi que abriu essa carreira que você criou aí tão sólida na indústria farmacêutica aí de mais de 30 anos. Trabalhou Correto. aí em grandes empresas, sonhos aí de muitos propagandistas, muitos profissionais da indústria farmacêutica. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Cardone, conta assim, o início da sua jornada, quais são as grandes diferenças da indústria farmacêutica de lá para hoje, que você observa no trabalho do profissional ali na frente do médico e dentro do ponto de venda, dentro dos hospitais, de uma maneira geral? Perfeito, Elber. Eu vou trazer uma resposta um pouquinho mais ampla. Vou dizer o que era mais diferente, o mudou nesse tempo todo, e algumas coisas que para mim continuam sendo absoluta verdade, uma realidade que para mim não tem mudado em absoluto. A primeira grande verdade que eu sempre digo, com muito orgulho, e por isso gosto de trabalhar muito com gente, é que é a pessoa que faz a diferença. É a pessoa que faz a diferença. O que quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: as empresas estão cada vez mais parecidas, né? Se precisa um antidepressivo, provavelmente vai ter pelo menos uns 10 laboratórios, né? E você vai ter várias opções terapêuticas em cada um deles, além dos genéricos e dos similares. Então, o que vai fazer que o Dr. Elber prescreva o produto que o Cardone está levando e promocionando, ou o Lucas, ou a Débora, Leandro, Rayane, Tassiana, enfim? O que faz a diferença é a pessoa. É a pessoa. Em algum momento eu tive essa compreensão e não apenas foquei meu trabalho em cima disso, mas também no desenvolvimento das pessoas que trabalham comigo. É deixar claro que as pessoas tenham consciência da importância, né, do que representa. Naquela época que eu estava como representante da Roche, a responsabilidade para mim era gigante, porque eu era a cara da Roche perante esse médico. E às vezes a gente não tem essa noção. Mas é disso que se trata. Tem um livro é um dos melhores livros que eu já li, e além do mais, muito especial porque eu tive a oportunidade de ter aula com esse cara. É um professor do Harvard que chama-se David Shore. E o professor David Shore, ele tem um livro que chama-se A Crise na Indústria Farmacêutica. E não é a crise de confiança na indústria farmacêutica. Então, a base da geração de demanda na indústria farmacêutica desde sempre tem sido a pessoa. Hoje existe multichannel, hoje existem mídias, hoje existe uma variedade de coisas. E eu já vi nesses 30 anos de farmacêutica muitas iniciativas. Algumas ficaram agora mais fortes em virtude dessa pandemia que a gente passou. Mas o fato é que até uma mídia social, até um programa de pacientes, é a pessoa que vai fazer diferença. É a pessoa que vai ter a sensibilidade. Porque do outro lado também tem uma pessoa que é um médico, que é um paciente, que é um familiar de um paciente, que é alguém que está tratando, cuidando de um doente. Então, primeiro grande ponto que não muda, né, pode até se adequar, mas nesse tempo todo é a importância da pessoa. E como te falo, os laboratórios estão cada vez mais parecidos, as opções terapêuticas similares, que faz a diferença a pessoa. E dentro da pessoa, a capacidade de desenvolver um vínculo de confiança, de pavimentar essa estrada da confiança com o médico. Não é do dia para a noite, não é do dia para a noite, demora. Mas como falam os orientais, não é o dia que você planta uma árvore que você come a fruta. É a necessidade de você desenvolver esse caminho. Que eu acho que sim mudou e bastante, é algo bem dinâmico, o papel do representante, né? Então, eu vejo algumas faces bem claras, seu ver. Na nossa época, lá atrás, 20, 30 anos atrás, o representante era um gerador de demanda através da promoção. Era o propagandista médico, né? Ele chegava e declamava, né? Fazia uma propaganda dos seus produtos, exaltando os benefícios gerados pela própria característica, trabalhava
os questionamentos a respeito de efeitos colaterais, tentava se destacar dos concorrentes, por aí em diante. Mas era um cara que trazia informação, declamava, era um propagandista. Assim era chamado o representante. Em alguns países da América Latina, inclusive, chamava-se agente de propaganda médica, né? APM, agente de propaganda médica. Muito bem. O que aconteceu? Os produtos foram sendo cada vez mais específicos, com maiores tecnologias, começaram os produtos de biotech, de doenças raras. Eu tive a oportunidade de lançar o primeiro produto do mundo para a fibrose cística. Imagina, imagina. Mas aí começou a crescer a oncologia, hematologia, imunologia, artrite reumatoide, mais noção dos produtos. Então, esse cara tornou-se o consultor, né? O produto, aí o representante antigamente, que era um propagandista, tornou-se um consultor, com um conceito de mais valor agregado, um cara que mais do que declamar, fazer uma propaganda, ele dialogava, ele passava a dialogar com o médico. Ele era muito mais específico, né? Não falava de 5 ou 6 especialidades, né? Ele falava de provavelmente uma especialidade, dentro da especialidade, às vezes uma única patologia. Os laboratórios também estavam mudando. O laboratório, antes, quando era o propagandista, vocês se lembram bem, provavelmente, tinha os laboratórios que era... qual que era o laboratório da cardiologia? Era Merck Chapdon. Qual que era o laboratório da saúde feminina? Era a Schering, que nem existe mais, o Organon. Qual que era o laboratório de as benzodiazepinas? A Roche. Então, tinha, né, os antibióticos, a Glaxo, as vacinas, não sei quem, e por aí. Então, cada laboratório meio que era o class owner, né, o dono da categoria, né, ou pelo menos perseguia-se isso. Com a especificação e com o representante virando um consultor, aí já virou também uma entrada de... O laboratório passou a ser um cara que virava não tanto portfólio, mas pipeline, né? Então, a valuation de uma empresa não era pelo portfólio, era pelo que ele ia descobrir. E tanto foi o foco das empresas no mundo inteiro em se desenvolverem, em criarem novos produtos, em trazer mais pipeline, que esse consultor técnico já tinha que começar a fazer um pré-marketing, né, do que estava por vir. Muito específico, com um conhecimento absurdo, já passava a saber a respeito de estudos clínicos, né? O cara falava com propriedade de estudos clínicos. Mas qual que é o ponto do nosso segmento? O nosso segmento é altamente regulado, né? E essa regulamentação diz que você não pode promover, conversar com um profissional médico de um produto que não tenha sido lançado, registrado e lançado. Então, teve uma nova mudança daquele cara que era propagandista, virou consultor e agora tornou-se cada vez mais uma nova figura criada que é o MSL. O MSL nasce justamente dessa necessidade, né? O Medical Science Liaison, né? Aquele que faz a conexão com um médico de alguma coisa que sequer foi lançada ainda. Temos hoje tanto foco nisso que temos aí laboratórios que literalmente extinguiram a força de venda típica normal e trabalham só com MCLs. Porque também temos laboratórios que não existiam, laboratórios de 2 produtos, doenças raras, 50 pacientes no país, 100 no mundo. Então, essa especificidade tem sido um novo conceito. E que vem pela frente, né? Qual o próximo passo? Alguns indicadores já começam a mostrar um profissional ainda mais apurado, mais diferenciado ainda, com uma bagagem muito mais ampla, mais abrangente. Tem algumas novas nomenclaturas por aí sendo utilizadas, mas é um cara que vai trabalhar muito em cima de uma compreensão holística, um cara que vai trabalhar se conectando com o par dele em Londres ou nos Estados Unidos para ver o que está sendo feito no Hospital John Hopkins e trazer isso para o médico, não apenas o que pode oferecer aqui no Brasil. Então, claro, o avanço da comunicação, do transporte, da comunicação e o envio e recepção de dados, enfim, e crescimento exponencial, nem se fala de inteligência artificial, né? Então, tudo isso vai também trazer uma nova onda nessa alteração. Os próprios médicos também estão mudando e fazendo com que sejam cada vez mais abertos, receptivos a receber
né, a informação, receber esse contato da indústria farmacêutica através de outros canais. Então, há uma mudança, continuo insistindo que a pessoa faça a diferença, mas a função é mais ou menos isso que observo de alterações nessa dinâmica. Não, excelente. Eu falo muito sobre isso aí que você trouxe, Cardone, porque no mercado, cada vez onde tudo se parece, é a persona que está na frente do médico que fazer toda a diferença. Então, o profissional hoje ele precisa entender isso, que essa marca profissional dele é que Uhum. vai fazer a diferença na conquista dessa relevância na frente do médico, que é a grande palavra hoje. A atenção é o grande ativo que nós devemos perseguir. E conquistar a atenção do médico também não está fácil. Eu converso com propagandistas todos os dias. Em 2023 foram mais de 400 profissionais que eu conversei em reuniões one-on-one. Então, é uma das queixas que eu mais recebo. Uhum, E uhum. eu quero trazer essa pergunta para você. O que você vê, Cardone, como necessário para essa diferenciação na frente do médico, para eu me posicionar e ganhar relevância, conquistar a atenção dele e ganhar essa relevância dele, para que meus produtos possam ser os escolhidos por ele na prescrição? Perfeito. Eu trago primeiro um número. Você provavelmente saiba, mas não sei se todas as pessoas que estão aqui conosco, vocês fazem ideia qual é o tempo, né, útil que nós temos numa propaganda médica, numa visita médica típica, junto ao médico? 2 minutos e meio. 2 minutos e 20 segundos, para ser mais específico. E isso não é um número da cabeça, isso foi feito um estudo que ele é repetido a cada 2 anos por uma das melhores empresas na área de efetividade de forças e vendas, que chama-se ZS Associates, de Evanston, do lado de Chicago. É a empresa que normalmente trabalha as grandes reestruturações, segmentação de mercado, uma empresa lindíssima, fantástica, vale a pena depois pesquisar em Z de Zebra S Associates. E essa Esse dado, empresa, Brasil ou o Latinoamérica, Latinoamérica? Ok. Latinoamérica, 2,20 segundos. Mas vamos arredondar para 2,5. Vou te falar, vamos arredondar para 3. Vou te dar essa colher de chá, eu ver. 3 minutinhos. Aí eu te pergunto, quantos ciclos promocionais tem por ano uma empresa? Cada vez 10. tem aumentado 10. mais com essa. Tá bom, mas 10, 12, porque com total sinceridade e muito pragmaticamente, se aumenta o número de ciclos, mas ao mesmo tempo acaba diminuindo a frequência, porque ninguém Exato. faz mágica. Então, também de forma estadística, a gente fala de 10 ciclos. Pode ter até 12 ciclos, fazendo uma coerência com o calendário, mas se colocar férias de julho, colocar férias de dezembro, mas a probabilidade de não encontrar o médico, 10 visitas por ano. Onde que quero chegar? 10 visitas vezes 3 minutos, nós temos meia hora por ano, apenas meia hora por ano, para convencer alguém que prescreva o nosso produto. Então, imagina a importância de gerar impacto nesse momento. E como você, voltando agora assim à tua pergunta, desculpa porque eu me empolgo, mas é um tema sensacional, como você consegue, então, ter mais espaço, ou pelo menos que o espaço seja melhor aproveitado quando você tem apenas tempo tão curto para ser? É preparo, não tenho por onde. É demonstrar o teu preparo, demonstrar o conhecimento das dinâmicas, fazer um approach, uma abordagem de venda consultiva, se preparar antes, entender, conhecer esse profissional, saber, tentar saber, não apenas quando está com ele, mas através de todas as fontes que você possa conseguir, que são seus colegas, assistente, pares dele, toda a informação é válida, mas entender quais são as dores, a necessidade desse médico. Esse médico trabalha com um perfil de pacientes de tal tipo, ou esse médico eh, passou por uma situação complicada porque um paciente XYZ tuvo Enfim, tudo que você puder trazer, contribuir, vai te dar preparo. E no final do dia, como já falei, a cara do teu laboratório, do laboratório onde você trabalha perante o médico, é você. Então,
Daí, em algum momento, ele vai começar a fazer a conexão que é, o produto XYZ do Uber. Às vezes, ele não se lembra do laboratório. O que você precisa é que ele se lembre da tua marca, né? Tua marca e o teu nome. É aí que você construiu, começou a pavimentar essa estrada da confiança. Quando esse vínculo se fortalece, é muito difícil de que seja quebrado. Então, através do preparo, através da construção da, dessa confiança, através de conhecimentos que podem parecer periféricos, hoje é um conceito absolutamente imprescindível para todos, as variáveis de acesso ao mercado, né? Eu vejo muitos profissionais se auto-intitulando gerentes de acesso ao mercado ou isso de acesso ao mercado e está longe de saber, ou sequer entender as nuances do que significa esse tema tão importante, que vai ainda ser mais importante nos próximos anos e à medida que passa o tempo, de acesso ao mercado. Para um médico, você ter essa compreensão e poder adequar tua mensagem que você precisa passar para ele, a necessidade dele vai fazer toda a diferença. E isso é tão claro que a gente percebe que a marca emocional é tão grande que muitas vezes o médico continua prescrevendo, mesmo com a mudança daquele profissional que fez o lançamento ou trabalhou aquele produto com ele. Tão forte É, esse laço que foi criado, né? Ele nem é o se tal do, lembra. você lembra, é o tal do carry-over, né? É o lastro que o produto continua tendo. Claro, o tema das marcas é muito importante. Para nós latinos, para os americanos, para os europeus, não é tão importante. Para nós latinos, a marca da empresa é muito importante, né? Então, por exemplo, o slogan "Se é Bayer, é bom", né? Você sabe que esse slogan foi criado por um médico pernambucano. Ah, que legal. Se é Bayer, é bom foi criado por um médico pernambucano, hoje é absolutamente conhecido em toda a América Latina, né? Eu me lembro, né, quando eu estava trabalhando no Abbott e fui trabalhar no Abbott, né, perdão, na Bayer. Eu me lembro que quando saí da Roche, fui para o Abbott, liguei para minha mãe, que mora na Argentina, então eu falei, mãe, estou indo para o Abbott, primeira diretoria, né? Ah, que bom, filho, Deus te abençoe, né? Aí, 4 anos depois, mãe, estou indo para a Bayer. Ah, que sensacional! Se a Bayer é bom. Falei, mas nem te falei que vou fazer, né? Mas não importa, se a Bayer é bom. Então, o nome da empresa ainda é muito forte, mas o vínculo de confiança que você consegue criar com um médico e linkando o nome do teu produto, que no final do dia é o que ele precisa prescrever, é ainda mais importante. Com certeza. Eu tinha um médico que me chamava pelo nome do meu produto, que ele prescrevia muito. Opa, Assim, ô, fulano, pelo nome, eu falei, isso não aí, precisa saber meu nome. Eu preciso estar presente no seu receituário. Se eu estou presente, eu estou feliz da vida. Basta-me isso. todos felizes. Exatamente. E um ponto importante que eu vou me lembrando das coisas e gosto também de compartilhar é o seguinte: eu abomino, eu não gosto daquela abordagem, doutor, eu preciso, o leite dos meninos, né, me ajuda. Não, por favor, nunca faça isso, né? Você tem que ser um profissional tão profissional quanto um representante, quanto o médico. Você, dentro da tua profissão, você é tão profissional quanto o médico. Então, você tem que estar preparado, e aí cabe a você, se, claro, a tua resposta é se preparar, né, da melhor forma possível, e não espere apenas o treinamento da empresa, vai atrás, né? Hoje o que nos falta são ferramentas, fontes de conhecimento. Vai atrás, seja muito profissional. Surpreenda esse profissional médico para que ele passe a te reconhecer como um profissional que você é ou precisa ser. Perfeito. Eu sempre falo, eu não me canso de repetir que a carreira é minha. Você, ao longo da sua jornada, você foi emprestando a sua carreira para várias empresas, mas a carreira era tua. Se você terceiriza a responsabilidade do seu desenvolvimento apenas porque a empresa te passa, você está limitando a sua empregabilidade, você está limitando onde você pode crescer, onde você pode chegar com a sua carreira. Então a gente tem que retomar essas rédeas e, no mundo que a gente vive hoje, o protagonismo da carreira é justamente isso. É eu Correto. ser o responsável pelo meu desenvolvimento, paralelamente ao que a empresa me dá. Porque é isso que vai me aproximar de crescer e de ser um profissional cada vez mais desejado pelo mercado, né? Bem por Eu aí, vejo muitas bem por aí. pessoas colocando a questão da idade unicamente como
uma premissa, e a gente vê profissionais bem maduros que continuam em grandes empresas e outros mais novos que não conseguem. Qual que é a diferença entre eles? Uhum, Como uhum. cada um cuidou da carreira deles. Perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, Cardone, a gente vive um momento hoje de extrema concorrência, né? Como você falou, lanço um produto, eu tenho o referência, eu tenho várias marcas similares, além dos genéricos ainda, brigando por uma presença na prateleira, uma presença no receituário dos médicos. Uhum, Então, uhum. isso tem aumentado cada vez mais e a gente vê poucas diferenças nesses portfólios, né? Um produto ali, se eu tenho esse talopram de um determinado laboratório e outro, a diferença entre eles é mínima atualmente. Quais os maiores desafios que você vê hoje que os laboratórios vêm enfrentando para ganhar share, ganhar mercado, num mercado tão igual? A nosso segmento, a nossa indústria farmacêutica, né? Eu vou falar especificamente de medicamentos. De alguma forma, vou excluir um pouco devices, né? Vou falar de medicamentos. Ele ainda é absurdamente fragmentada. O que quero dizer com isso? O líder do mercado tem 4%. Tem 300 laboratórios, né? Então, assim, tem muito espaço ainda para consolidação. Muito, muito. Se você vê outro segmento, o líder de mercado, às vezes tem 20%, 30% do mercado. Não, aqui, o líder de mercado de informação tem, isso não é apenas no Brasil, no mundo inteiro. 3%, 4% e não passa disso. Então, o primeiro ponto é as empresas entenderem qual é o seu papel e como agregar valor, né? E a gente tem empresas, excelentes exemplos, né? Tem empresas pequenas, né, que elas cuidaram muito do caminho pela frente. Então, um exemplo é, que eu gosto de sempre mencionar, é a Grunenthal, né? Uma empresa com foco muito específico em dor, né? Gestão de dor, uma empresa alemã, mas que durante muito tempo ela procurou buscar e desenvolver drogas que olhassem para essa necessidade e as necessidades futuras. Então, hoje eles têm um pipeline bacana. Outra questão é entender como os produtos que um determinado laboratório está trazendo vão fazer sentido com as dinâmicas de mercado que estão vindo. O que quero dizer com isso? Esses produtos que você está trazendo vão atender às patologias que estão por vir? Esses produtos que você vai trazer, que vai lançar, eles são coerentes com as dinâmicas dos pagadores, né, que já estão aparecendo e que deverão ser mais fortes ainda nos próximos tempos? Você está entendendo, se o laboratório está entendendo todos os atores, né, os stakeholders da área de saúde, que hoje o hospital pode estar fazendo um modelo de compras centralizado, que hoje um convênio médico é a fonte pagadora para um reembolso determinado. Essa compreensão, muitos laboratórios não estão olhando para ela e apenas estão indo atrás de lançamento de produtos, de reforçar portfólio e de querer mais e mais. Mas não se trata disso. Se trata de ter uma visão, se me permite essa minha opinião, mais apurada das necessidades por vir, né? Os americanos falam das unmet needs, das necessidades não atendidas, mas que muitas vezes elas são latentes, não está claro, né, que você precisa. Agora, antes de começar, acho que você comentou que acho que o Wilson que trabalha na OFTA, né? A OFTA, por exemplo, foi uma das primeiras empresas, olha, uma nacional, super de vanguarda, super olhando para frente, dentro de um grupo também com muita força, mas foi uma das primeiras que se preocupou que os colírios fossem sem conservantes, por exemplo, né? E tem outros grandes players de oftalmologia globais que não prestaram atenção. Depois é todo mundo correndo atrás, né, do prejuízo, como fala aqui no Brasil. Mas, sabe, essas pequenas, grandes sacadas, né, que passam por quê? Por escutar o teu paciente, por escutar o teu cliente. E quando eu falo do cliente, né, é o cliente médico e o cliente paciente. Isso, meu amigo, porque cada vez o paciente está mais empoderado. Hoje, o paciente muitas vezes chega no consultório médico pedindo tratamento, ou pedindo uma determinada marca, ou ciente das opções terapêuticas que ele tem direito. Hum? Então, esse volume de informação tem que ser também considerado. Ou se fala-se muito de patient centricity, se fala muito da jornada do paciente, mas quando eu olho para as atitudes que os laboratórios estão tomando, eu não vejo isso refletido nas atitudes táticas e estratégicas, né?
Então, voltando à pergunta, eu acredito que esses laboratórios que quiserem realmente se diferenciar têm que olhar realmente ainda mais para o mercado, tem que olhar mais para o paciente, tem que olhar mais. O pessoal de consumo olha bem isso. Quem que é o shopper, quem que é o comprador e que não é necessariamente o paciente no ponto de venda, né? Nós também temos que fazer isso na indústria da prescrição, por exemplo. Olhar o contexto. A oncologia ou as doenças raras olham bastante para a jornada do paciente. Quem que está sofrendo, né? Às vezes tem um produto de doença rara, tem um produto aí interessantíssimo que é PFIX, uma patologia de fígado que leva à necessidade inexorável de transplante de fígado. Mas o grande problema, porque acomete crianças, é que o prurido. Ele dá uma coceira tão grande que a criança não consegue dormir por causa do sono, por causa da coceira. É tão grande que há relatos de mães que contratam as babás que têm unhas mais longas para poder coçar as crianças. Imagina a tortura para as mães, para a família toda, uma criança, bebezinho que não consegue dormir. Tem uma preocupação hepática, claro, mas hoje, o que está pegando, as crianças que não dormem. Imagina a família toda, o desgaste emocional de uma criança. Então, essa compreensão, estou dando um exemplo apenas para ilustrar, é fundamental. É fundamental para a gente conseguir trazer soluções de valor agregado, que muitas vezes é uma apresentação. É uma apresentação. A Allergan tem um produto sensacional, que é uma injeção intraocular, mas quando você vai ver qual que é a droga, é beta-betasona, é um corticoide antiquíssimo. Mas ele vem agora numa injeção intraocular com uma tecnologia sensacional, que tem um avanço, enfim. Então, assim, é por aí, olhar bem quem é o teu consumidor, quem é o teu usuário, quem é o teu paciente, quem está realmente atrás desse medicamento que você está promocionando ou divulgando. Perfeito. Eu vejo esse tema que você traz recentemente quando a patente da Rivaroxabana, né, que havia um produto da Baia, foi É. perdido. Muitos players entraram no mercado ao mesmo tempo e nenhum conseguiu ainda se fixar como uma escolha do médico. Houve uma confusão tremenda na cabeça do médico e ele ficou perdido sem saber qual é o diferencial que algum oferecia ali. Uns entraram numa briga de preço, de baixar a redução significativa, tentando conquistar, mas também não foi dessa maneira que conseguiram conquistar. Então, você vê a importância desse aspecto. E no caso do propagandista, Cardone, porque ele não tem acesso às estratégias lá de cima. Então, ele muitas vezes recebe uma demanda do marketing específica para aquilo ali. Como ele pode se articular na frente do médico para gerar um valor de um produto como esse, em que tem algumas coisas, estratégias que foram feitas, mas e que precisam trabalhar o médico? O caso do Xarelto é lindíssimo. Eu tive a oportunidade de estudar o caso como um todo e bastante profundidade. A velocidade, né, do go-to-market, né, de lançamento das empresas foi sensacional, sensacional. A primeira nacional que conseguiu colocar a Rivaroxaban no mercado foi o grupo NC, MS, né, com as suas várias empresas, Legrand, por aí em diante. Mas fez num preço tão baixo que acabou não interessando para as clínicas que buscavam reembolso, porque era melhor comprar, ainda continuar comprando da Bayer com um pouco de desconto, e que a marca era fortíssima. A Bayer, durante alguns bons anos, fez um trabalho sensacional de divulgação e trabalho da Xarelto. Então, subestimou-se a marca, subestimou-se o trabalho da Bayer, pensou-se que o preço diferencial era suficiente, e aí, em genéricos, se você não é primeiro, não é nada, então os que viram por trás acabaram dando com um tiro no pé. Voltando ao ponto, o que que eu faço? Eu sou representante, a estratégia foi decidida pela empresa, e agora? Primeiro de tudo, mostre, assim como falo para você, representante, trabalhar mostrando para o médico a tua competência, faça isso também para a empresa. A empresa sempre tem canais. Ah, mas meu gerente de distrito não me deixa. Cara, estabeleça um vínculo com marketing. Dê esse feedback. Assim como existem médicos que, se você não leva e divulga o medicamento, eles não sabem, a própria empresa muitas vezes não recebe o feedback apropriado para corrigir uma estratégia.
E sempre, sempre dá tempo de corrigir um rumo, de ajustar as velas, de virar o timão e pegar uma estratégia que não está bem definida e corrigir. Porque no final do dia, meus amigos, sempre, sempre a intenção é boa. Ninguém lança um produto, ninguém gasta um monte de dinheiro, ninguém faz grandes investimentos para não dar certo. Então, a intenção de quem planejou é a melhor possível. O que acontece muitas vezes, infelizmente, é quem toma uma decisão estratégica para efeitos de lançamento de um produto ou planejamento estratégico como um todo, não conhece a base do negócio. E eu tenho casos terríveis nesse sentido, né? E essa é uma grande deficiência. Eu tenho muito orgulho de ter começado como representante, mas também me dá uma fortaleza absurda de que eu bato o olho numa estratégia e posso te dizer com grande probabilidade de acerto, se aquilo vai dar certo ou não, justamente por ter passado, né, pela base. Então, voltando à tua pergunta, Elber, o que posso fazer? Fale com a tua empresa, fale com o gerente de vendas, fale com o gerente de demanda, fale com o gerente de marketing, fale com as pessoas responsáveis. Fale, meu amigo, estamos fazendo o que está pedindo, mas não está funcionando. E leva, não leva isso como uma reclamação, leva como, olha, que tal sim? Ou não está funcionando por isso, por isso, por isso. E se a gente fizesse isso? Mostra teu valor agregado através de uma recomendação, de uma sugestão de uma alternativa. Eu faria isso. Perfeito, porque quando a gente leva só apontamentos de erro, né? A gente Ninguém está faz. querendo encontrar culpados e aí fica a outra pessoa vai entrar numa defensiva também. Claro, claro, Então, claro. a estratégia tem que ser construída de maneira porque o representante também ele quer o quê? Que o produto venda, porque a comissão dele, um produto lançamento, vai vir com a comissão, um valor de prêmio mais alto. Sem Então, dúvida. tudo isso aí reflete no ganho dele. Então, todos querem ganhar. A comunicação precisa melhorar muito, né? Nessa esteira, mas se alguém não começar também e mostrar essa maturidade, as coisas não vão. Então, ótima ótimo conselho aí que você deixa para quem está aqui acompanhando o podcast com a gente. E Carnone, eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje, que a gente vê no Brasil dois modelos assim bem distintos. O modelo que as nacionais têm tomado e o modelo das multinacionais, principalmente no mercado retail, mas ele também se repete no mercado não retail, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse atual cenário do mercado nacional e para onde você vê o futuro da indústria farmacêutica no Brasil hoje. Se a gente fala, vamos falar primeiro do futuro que eu enxergo, né, da indústria farmacêutica como um todo, no mundo inteiro, né? Existem algumas tendências que vão ser inevitáveis. Algumas empresas podem tentar resistir, mas um pouco mais elas vêm. Uma delas, fortíssima, é tudo que é medicina de precisão, né? A medicina de precisão está chegando cada vez mais, e ela vem aliada justamente da área diagnóstica. Eh, Isso faz que a parte, o valor agregado do médico cresça muitíssimo, porque o acerto no tratamento, a especificidade da droga passa a ser absurdamente grande. Hoje, existe testes farmacogenéticos que são apenas utilizados em alguns pacientes da oncologia, que você faz um swap de saliva do paciente, manda para processar, volta, e você sabe que para aquele tumor específico daquele paciente, aquela alternativa A que está no mercado, nem usa porque não vai fazer efeito. A alternativa B funciona bem, mas tem que adequar tanto a posologia. A alternativa C, apesar de que você pode melhorar com o ajuste posológico, vai aumentar absurdamente os efeitos colaterais. Além disso, tem mais duas drogas C e D que estão no mercado e que não estão com essa indicação, mas que seria sensacional, seria muito indicado. E tem mais 5 drogas em estudo clínico, essa e essa, que se você puder colocar esse paciente em estudo. Então, imagina o grau, né, de resposta de um tratamento disso. Ainda há uma resistência do próprio médico, né? Por quê? Porque ele está perdendo o poder da prescrição, o poder, né? A percepção dele. Mas, enfim,
é uma questão muito cultural, muito de humano. Então, medicina de precisão é absolutamente importante. Isso vem de mãos dadas da decodificação do genoma. Depois, em virtude dessa medicina de precisão, temos também uma ampliação de diagnóstico, né? Esse teste farmacogenético, que hoje pode ser eventualmente um pouco caro, ou ter essa percepção de alto custo, é o mesmo que quando há uns anos atrás, o PET scan, né, para um paciente oncológico também era caro e hoje já é protocolo, ninguém questiona mais isso. Mas, de fato, ele tem aberto muito, ampliado o diagnóstico, né? Hoje ninguém mais morre de CA de mama ou de CA de próstata no Brasil. Por quê? Porque o tratamento começa com muita mais antecedência, um tratamento precoce. Isso é por uma conscientização, por um diagnóstico. Então, existe tudo isso. O tratamento de prevenção, medicina básica, medicina de prevenção como um todo, também é uma tendência gigante, né? Não apenas tratamento. E quando a gente traz as variáveis, da sociedade como um todo, você vê um aumento da expectativa de vida absurdo. Há estudos que até 2030 já teremos a expectativa de vida chegando aos 100 anos. Né, aos 100 anos. Então, esse paciente que vive mais traz consigo as próprias questões desse envelhecimento, né? Hoje nós temos 3 gerações ativas convivendo no mesmo lar, né? Isso é muito bonito, mas temos também tudo o que acarreta para efeitos de quais são as necessidades de suporte para esses nossos queridos idosos. Sistema nervoso central aparece com muito crescimento, justamente pelo desenvolvimento, né, e conhecimento. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se falava de depressão, distimia, um pouco de Parkinson. Hoje você tem uma capacidade, uma fragmentação de conhecimento com muito ganho em Alzheimer, com muito ganho no próprio Parkinson e no desenvolvimento do Parkinson, distimia, depressão, borderline, enfim, tem inúmero crescimento, inúmeras opções, tanto terapêuticas como de diagnóstico, como de compreensão de patologias. Os oncológicos, também outro exemplo absurdo, né, onde a gente está trazendo praticamente mensalmente aparecem novas tecnologias, né, o CAR-T-cell hoje é uma referência em tratamento, onde você utiliza tua própria célula processada para atuar no combate à patologia. Cuidados paliativos também é um segmento que deveria se olhar mais, porque é para lá que vai ter mais necessidades, e se a indústria farmacêutica olhar com cuidado para isso, poderá também atender algumas necessidades. Síndrome metabólica, que era um pouco a queridinha de alguns anos atrás, está indo, mas está indo também muito mais, não, por exemplo, por diabetes ou lipidemia, sino pelo off-label barra novo uso das drogas de diabetes para a obesidade. Então, é mais lifestyle drugs que tratamento propriamente dito. São as principais tendências que eu enxergo na indústria farmacêutica hoje, Roberto. Não, isso aí a gente vê que já os 10 produtos mais vendidos do Brasil, você tem ali produtos nesse perfil que você falou por último aí do controle da obesidade, né? O grande Uhum. player no mercado hoje, esse produto, é um produto que a gente trabalha hoje, que é o único produto acima de bilhão aí que vende no Brasil, que é o Bruto Novo Nordisk. E essa mudança de modelo, o Cardone, das nacionais às multinacionais no mercado retail, como que você vê esse cenário? Você acha que você percebe que ele vai agravar nos próximos anos? O cenário, agravar, eu digo, vai continuar nessa perspectiva das multinacionais migrando mais para o mercado não retail, as nacionais abocanhando cada vez mais esse mercado retail com brigas com esses lançamentos de produtos e perda de patente? Olha, hoje de manhã eu participei de uma apresentação lindíssima, onde mostra, sim, um volume importante de o que eles chamam de LOE, Loss of Exclusivity, ou a perda da patente, a perda da exclusividade importante, e sim, as nacionais abocanhando uma boa parte desses biosimilares, principalmente, né, ou seja, drogas de no retail, que perdem a patente. Mas o interessante é que também aparecem multinacionais, empresas
globais também entrando nesse mercado. Então, não acredito que vai ficar apenas retail para as nacionais. Você vê algumas empresas se movimentando muito bem. Um caso lindíssimo é a Biolab, né? Se você se a gente se lembra um pouco da história, não sei se essa rapaziada mais nova sabe, mas o presidente da Biolab, um profissional sensacional, o Clayton Marques, é irmão do Fernando Marques, que é o presidente da União Química. E era uma empresa só, mas eles pensavam muito diferentes. E o melhor que fizeram em um momento foi separar-se. Hoje, a União Química é uma empresa que trabalha muito no segmento de no retail, muito similares, cópias, genéricos, tentaram trazer uma vacina, enfim, abriram uma planta gigantesca em Brasília, mas o Fernando tem essa vocação. Já o Clayton, que também é uma empresa nacional, ele já tem um centro de pesquisa e desenvolvimento na França, né? Então está apontando a produtos de maior valor agregado. Então você vê de todos os casos, mas eu diria que não acredito que nenhuma empresa nacional vai querer ficar somente no retail, né? Outro exemplo lindíssimo é a Eurofarma, que criou a Eurolab lá dentro, um ecossistema de desenvolvimento e pesquisa monstruoso, e que em breve vamos ver a empresa atuando em alguns segmentos como doenças raras, já está na oncologia, enfim. O grupo MS também, com unidades fora do país, centro de desenvolvimento na Itália, empresa nos Estados Unidos. Então, assim, cada um tem buscado um modelo alternativo. O grupo Hachette tinha uma grande acordo com uma empresa argentina, Biocidos, que trazia granuloquina, fibrostima. Então, cada um busca uma alternativa. Mas a ida para o no retail dos nacionais também é importante. Por quê? Porque o governo, como um todo, isso no mundo inteiro, torna-se um cliente cada vez mais importante. No Brasil, particularmente, a força do governo como comprador é absurdamente grande por uma questão constitucional. Existe um artigo que diz que a saúde é um direito cidadão e dever do Estado. Então, aí temos um outro tema interessantíssimo, que é a judicialização da saúde, que poderíamos falar 3 dias seguidos, né? Então, não vou criar aqui uma pauta de conflito, mas voltando à tua pergunta, eu acredito que não vai ficar apenas o retail para as nacionais. Eu acredito que todo mundo vai querer jogar em todos os quintais. O que sim existem são empresas muito pequenininhas, cada vez mais. Se fala de aproximadamente 600 empresas de um único produto oncológico no mundo. Naquele eixo de Boston, né, onde estão as empresas de biotecnologia desenvolvendo novas drogas, tem muitas empresas de um ou dois produtos, às vezes, que não têm força de chegar no mercado, não tem capability de go to market, como fala. Então, essas empresas estão fazendo grandes acordos com empresas que sim têm essa capacidade de chegar ao mercado para poder ser os que levem esse produto até os médicos. Aí começa, sim, os grandes trabalhando produtos de biotecnologia, no retail de valor agregado. Mas eu enxergo que todos vão querer brincar em todas as áreas. Ninguém quer perder dinheiro, né? Todo Não, mundo quer ir atrás porque é o foco maior. Mas muito sem dúvida. bom você trazer isso aí para esse entendimento, né? Há uma corrida hoje de muitos propagandistas que estão no mercado retail em preparação para aproveitar essas oportunidades no mercado não retail. Uhum. E, paralelamente, eu vejo também uma juniorização grande da propaganda médica do mercado retail. Muita gente nova, inexperiente entrando para fomentar as oportunidades. Correto. Como você vê um profissional para se tornar atrativo hoje, seja o júnior que está entrando para criar uma estrada, e esse profissional mais maduro de se preparar para aproveitar as oportunidades também, seja no mercado retail, seja no mercado não retail? Eu diria que se pudesse dar alguma recomendação, aqui no Brasil, para que esse conselho fosse bom, ninguém dava de graça, né? Mas eu diria Exato. que o que eu tentei sempre fazer como profissional de indústria farmacêutica, o que eu falaria ah, para, para qualquer pessoa que quer realmente se destacar, como você falou, seja júnior, seja uma pessoa sênior, não importa.
que tenha compreensão, em primeiro lugar, daquele conceito de lifelong learning, que vai ter que estudar sempre e um pouquinho todo dia. Que não dá para pensar que já sabe tudo o que precisa. Que precisa estar muito dentro dessa compreensão, desse estudo, entendendo as dinâmicas novas do mercado. Essas dinâmicas mudam muito rápido, estão mudando cada vez mais rápido. Dentro dessas dinâmicas que eu falo, também recomendaria que essas pessoas entendam bastante e cada vez queiram entender mais a respeito de tudo que é acesso ao mercado, né? Como que é o papel do governo, como que é o critério de incorporação de uma nova droga dentro das listas do governo, qual que é o critério de distribuição, como é o registro de uma droga, como é o registro de preço, como isso em outros países, que entendam também, uma outra recomendação, quais são todos os players, né, do ecossistema da saúde. Como falei antes, hoje o papel de um convênio médico, de uma seguradora, de uma rede de hospitais, o que chama-se de uma seguradora verticalizada. O que é que é um convênio verticalizado? Né? Qual que é a importância para meu produto que uma rede de hospitais tenha já o protocolo definido? Muitíssimo, mas eu não vou te contar, vai atrás. Então, que enxergue essas conexões todas e o último ponto, agilidade na execução. Muita agilidade na execução. Porque a velocidade da informação da mudança dela hoje está incrível, né? O que você fez ontem não funciona hoje, ou se funcionou hoje, amanhã pode não funcionar mais. Então, o profissional hoje, independente da indústria farmacêutica ou de outros mercados, ele vai ter que aprender e se adaptar rápido a essas mudanças. Isso não tem jeito de fugir, porque a informação acelerou e a gente vai ter que aprender. E esse lifelong learning hoje não tem jeito, né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que ir à busca do conhecimento ou eu vou ficar para trás. E se eu ficar para trás, a minha empregabilidade vai ser comprometida. Até O porque os outros mercado, vão continuar avançando, né? exatamente. Então, eu vejo que é um caminho sem volta essas duas coisas e o profissional vai ter que se virar nos 30, como você já disse anteriormente. Ou eu me adapto, ou eu vou acabar morrendo e outros vão tomar o meu lugar no mercado, seja ele um júnior entrante ou um profissional mais maduro que não se aperfeiçoa também e acaba ficando para trás. Muito bacana conversar contigo sobre essa história da indústria farmacêutica, né? Uma história tão vitoriosa. E por fim, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente poder encerrar esse episódio. E se pudesse deixar um único conselho aqui de tudo que a gente conversou, o que que você destacaria para quem assistiu aqui, que vai assistir esse episódio contigo? O Elber, primeiro de tudo e antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de dividir com vocês, compartilhar uma experiência de vida, mais do que exitosa ou não, sempre é uma perspectiva que vale a pena compartilhar, porque eu sempre digo, o tempo é o melhor dos mestres, mas acaba matando todos os seus discípulos. Então, vale a pena a gente escutar um pouquinho sempre o que o outro fez, e às vezes a gente aprende uma coisa diferente. Mas se eu pudesse dar um único conselho, é o mais ou menos que eu falo literalmente para os meus filhos. Não importa o que você queira fazer, mas busca a excelência. Busca a excelência. Procure se destacar através de ser o melhor. Porque se você quiser ser, não sei, artista, é, a coisa mais exótica que você pode imaginar, mas se você for o melhor, você vai ter seu lugar, seu espaço, seu momento, você vai se realizar. O ideal é ir atrás daquilo que te mexe com você. Por isso, volto ao tema de entender o que realmente mexe com você, do teu propósito. Tenha consciência e compreensão da tua responsabilidade no segmento que a gente trabalha hoje, né? É saúde, meu amigo. É saúde de alguém na outra ponta. Então, você não está apenas fazendo propaganda de medicamentos, você está levando conhecimentos, de alguma forma, você está participando, sim, do processo de cura, de melhoria de vida, melhoria da saúde de um paciente. Então, seja o melhor profissional que você conseguir ser, não importa quanto vai conseguir, mas seja o melhor que você conseguir. E enxergue uma estratégia de longo prazo. Pavimente essa estrada aí de longo prazo, essa estrada da confiança, que é o melhor vínculo que você pode estabelecer com um profissional da saúde, com tua família, com teus amigos, com quem precisar. Excelente. Conselhos para a vida.
E eu quero te agradecer muito, Cardone, pela disponibilidade, desde o primeiro contato que eu fiz contigo lá no LinkedIn. As pessoas, infelizmente, eu vejo na indústria farmacêutica principalmente uma resistência em utilizar o LinkedIn como uma ferramenta de branding, de fixar sua marca profissional, de se conectar com profissionais. Então, um contato frio que eu fiz ali contigo, convidando para um bate-papo que você aceitou ali na sua agenda, a gente conversou e aqui estamos hoje consolidando aqui esse bate-papo como vou dizer, né? Despretensioso, com uma grande jornada de conhecimento aqui que você traz aqui no Ponto de Encontro. Então, muito obrigado por doar seu tempo aí para compartilhar com a gente a sua história, a sua experiência, os conhecimentos adquiridos aí ao longo da sua carreira e que muito vão contribuir com quem assistir, quem participou aqui ao vivo e quem vai assistir depois a gravação do podcast. Muito obrigado aí pela sua participação. E eu quero agora Agradeço. convidar você que esteve com a gente para curtir, comente, compartilhe esse podcast, ajude essa corrente do bem a levar conhecimento, levar desenvolvimento às pessoas que querem crescer, que querem se destacar na indústria farmacêutica. Fiquem com Deus. Fui!